Uma família viajava em seu carro por uma estrada deserta à noite. Estavam cruzando uma paisagem isolada com apenas algumas casas espalhadas pelo campo, quando de repente viram algo extremamente estranho acontecendo na varanda de uma das casas. Eles pararam e começaram a gravar aquele momento bizarro. Do nada, na varanda da casa, surge uma enorme névoa escura. Mas se você pensa que é apenas fumaça, talvez de algum incêndio, olhe bem para o movimento dela. É algo muito estranho para ser considerado apenas fumaça comum. A anomalia se move de um lado para o outro, como se estivesse viva, como se fosse uma entidade paranormal. Em outro caso, um homem foi encontrado parado no meio de uma rodovia com seu caminhão. De repente, ele começou a agir de forma completamente estranha. As pessoas ao redor ficaram atônitas e chamaram a polícia. Foi então que um dos policiais sugeriu uma teoria perturbadora. Talvez aquele homem estivesse possuído. ¿Qué pasa, perrito? Coja ese escapulario. ¿Qué le pasó? Cójalo, papi, cójalo. No lo suelte, cójalo. Quieto. No, pues Quieto, papi, quieto. Cójalo ahí, duro. Espere, papá, controles. ¿Vieron que en la Aurora? ¿Será este mismo? Sí, es acá. Sí, acá está. Mamá, Javier. Voy a matar a Javier y a sus hijos. No, espere. Voy a matar a Javier y a sus hijos. Espere, papá, espere. Aló. Ya mismo en la noche voy a de carretera. Espere, papi, espere. No, espere. Toca cruzarlo, güey. Ve al Salmo 91. Toca, apéstelo, güey. Papi, acuéstese. Acuéstese el chino. A tensão aumentava, enquanto os presentes tentavam contê-lo e fazer uma oração, recitando o Salmo 91. Enquanto isso, o grupo de entusiastas paranormais, chamado Saia Oficial, se aventurava em um rancho isolado, descrito pelos moradores como um lugar maldito, palco de diversos avistamentos, não apenas de um, mas de vários djinns. Foi assim que Saia e sua equipe se lançaram na escuridão do velho rancho. De repente, um objeto no chão foi misteriosamente virado por uma força invisível. Mesmo assustados, eles seguiram até a área de serviço, onde mais coisas inexplicáveis aconteceram. De forma quase imperceptível, quando Saia se olhou no espelho e se virou, o reflexo dele permaneceu parado, como se o espelho estivesse assombrado. Eles não perceberam e continuaram a investigação até que, mais adiante, notaram algo pelo canto do olho. Uma cabeça escura se esgueirava de trás de uma parede. Eles correram para tentar capturar aquilo, mas não havia nada. Nas palavras de Saia, aquele lugar está tão infestado e amaldiçoado que eles prometeram voltar para realizar uma investigação ainda mais profunda. Em outro vídeo assustador, vemos como é viver em uma casa assombrada. Certa noite, quando apenas uma menina estava na casa, filha da dona da propriedade, a entidade que habitava o local decidiu se manifestar. Alors, Olivier, arrête! T'es vraiment fatigant, là. Je vais appeler maman. Olivier? Olivier? Oli? C'est vraiment pas drôle, là. Je vais appeler maman. Ça a bougé. Maman! 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 Oli! A menina, completamente sozinha, começou a sofrer um ataque paranormal intenso. De repente, os armários começaram a se abrir sozinhos, um atrás do outro, e objetos começaram a voar pelo cômodo, como se fossem arremessados por uma força invisível.
Apavorada, a menina chamava insistentemente pela mãe e pelo irmão, enquanto o ser que causava aqueles fenômenos parecia se alimentar do medo da criança, aumentando ainda mais a intensidade dos ataques. Nos comentários deste vídeo, muitos acreditam que essa casa está assombrada por um verdadeiro poltergeist. Mas afinal, o que é realmente essa coisa? David Luna é um jovem colombiano que publicou este curto vídeo no TikTok. Seu conteúdo normalmente não tem relação com o paranormal, com exceção desta gravação. Davi afirma que isso aconteceu no prédio onde mora, em Bogotá. Ele relata que teve uma experiência paranormal aleatória. Veja com atenção e escute. Se quieres sentar, siéntese. Escucha la risa. Dios mío, Señor bendito, cúbreme con tu sangre. ¿A quién busca? Escucha la risa. ¿Se quiere sentar? Siéntese. Señor bendito, Señor. David não dá mais contexto, apenas que isso aconteceu no prédio onde vive. Ele não especifica se aconteceu diretamente com ele. Parece que não, já que é uma gravação direcionada a outro celular. Não há mais informações sobre por que essa pessoa está sofrendo esses fenômenos paranormais. Uma cadeira se move sozinha. Logo depois, quem está filmando começa a rezar pedindo proteção espiritual. A suposta entidade rosna e em seguida se ouve uma risada macabra em resposta ao convite para se sentar, o que é algo extremamente estranho. Quem convidaria uma entidade obscura para ficar confortável dentro da sua própria casa? Se isso é real ou não, deixo ao seu critério. Quem ele está procurando? We have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. So what I say to you now, as your Queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana, my... Vimos por toda a Grã-Bretanha e ao redor do mundo uma expressão esmagadora de tristeza pela morte de Diana. Então, o que digo a vocês agora, como sua rainha e como avó, digo de coração. Primeiro, quero prestar minha homenagem pessoal a Diana. A princesa Diana faleceu em 1997 e isso abalou o mundo, junto com uma onda de teorias da conspiração. Alguns afirmam que a morte de Diana em Paris não foi um acidente, mas um plano cuidadosamente orquestrado pela família real britânica, pelo governo britânico ou por outras figuras poderosas. O elemento mais convincente dessas teorias é a ideia de que Diana foi removida porque era perigosa demais, possuindo conhecimento de segredos de Estado ou informações potencialmente embaraçosas que poderiam prejudicar a reputação da família real. O HIV não torna as pessoas perigosas de se conhecer. Então você pode apertar suas mãos e dar um abraço. Céus sabem que elas precisam disso. O incidente em si foi caótico. Diana, junto com seu companheiro Dodi Fayed e o motorista Henri Paul, foram perseguidos por paparazzi por Paris antes de colidirem no túnel Pont de l'Alma. A perseguição dos paparazzi, combinada com as circunstâncias ao redor do acidente, alimentou o ceticismo. Alguns teóricos sugerem que o acidente foi planejado para eliminar Diana, citando o suposto envolvimento da família real e até mesmo do MI6, o serviço secreto britânico. Houve muitas coisas que a polícia francesa fez que são realmente inexplicáveis. Apesar dessas alegações, investigações oficiais, incluindo uma investigação judicial francesa e um longo inquérito no Reino Unido, concluíram que o acidente foi uma tragédia causada pela direção imprudente do motorista Henri, que mais tarde foi descoberto estar sob influência de álcool. Seu nível de álcool estava 3 vezes acima do normal. Ele perdeu o controle do carro e é possível que estivesse misturando álcool com medicamentos prescritos para depressão, além de estar dirigindo rápido demais para tentar escapar dos paparazzi. Embora a perseguição dos paparazzi tenha contribuído para o caos, ela não causou diretamente o acidente, de acordo com as evidências apresentadas. Enquanto muitos aceitam as conclusões oficiais, uma parte da população ainda acredita que a morte de Diana está longe de ter sido acidental. Continua sendo um tema perturbador, cheio de perguntas sem resposta e combustível para especulações.
Ela previu sua morte em um acidente violento exatamente do tipo que aconteceu. Essa nota é uma característica extraordinária deste caso. E isso confirmou minha crença pessoal de que este não foi um simples acidente de carro. A Terra é oca. Basta arranhar a superfície da Terra. Perfuramos cerca de 13 quilômetros e tivemos que parar porque ficou quente demais. De 4.000 milhas, basicamente até o núcleo da Terra, descemos apenas 13. Isso não é nada. No reino das conspirações mais absurdas está a teoria da Terra oca, uma crença de que nosso planeta não é sólido, mas oco, contendo um mundo interior escondido, com civilizações inteiras vivendo abaixo da superfície. A ideia aguça a imaginação há séculos, sugerindo que entradas para esse mundo subterrâneo podem ser encontradas nos polos norte e sul, e que exploradores já teriam tropeçado nessas aberturas misteriosas. É um conceito direto de romances de aventura e ficção científica, com visões de vastas terras intocadas e seres desconhecidos vivendo fora de vista. A teoria ganhou popularidade nos séculos 17 e 18 e até influenciou os primeiros escritores de ficção científica. Hoje, a crença ainda persiste, embora com pouca ou nenhuma evidência credível que a apoie. A geologia, no entanto, pinta um quadro bem diferente. Estudos extensivos da atividade sísmica e da estrutura da Terra mostram que o interior do planeta é composto por uma crosta externa sólida, um manto semilíquido e um núcleo denso e sólido. Nenhum dado científico apoia a ideia de vastas cavernas ou civilizações inteiras sob nossos pés. A teoria continua a intrigar alguns, mas permanece firmemente no reino da fantasia, não da realidade. A teoria da Terra oca ainda está viva como parte da cultura pop e do folclore das conspirações. Seja pelo fascínio por mundos escondidos ou pela simples curiosidade sobre o que pode haver abaixo, essa teoria absurda ainda captura a imaginação de muitos. Dizem que quando a força-tarefa do almirante Byrd chegou à Antártida, uma das primeiras coisas que descobriram foi uma entrada para uma civilização da Terra oca, habitada por seres muito, muito avançados. Teoria da pandemia falsa. A pandemia pode ter acabado, mas milhões ainda lidam com os efeitos do vírus da Covid-19. O CDC estima que quase 20 milhões de americanos estão lutando com os efeitos da Covid longa. Em 2020, o mundo foi abalado por um vírus que rapidamente se espalhou pelo globo, desencadeando uma pandemia que mudaria vidas para sempre. Mas enquanto a maioria das pessoas estava em casa, seguindo os protocolos de saúde, uma teoria selvagem começou a ganhar força. E se a Covid-19 fosse toda uma grande farsa? Algumas pessoas online começaram a afirmar que toda a pandemia foi inventada ou exagerada por motivos políticos, financeiros ou sociais. Eu recomendo tomar as vacinas. Eu tomei, é bom. Tome as vacinas. Mas, se não quiser, tudo bem. Você tem sua liberdade. É como um enredo da vida real, direto de um filme. Os teóricos da conspiração argumentam que o vírus foi intencionalmente criado ou exagerado por governos e grandes empresas farmacêuticas para manipular as massas. Eles apontaram para a velocidade do desenvolvimento das vacinas e as restrições globais, como evidência de que havia algo suspeito acontecendo. Não ajudou o fato de que a cobertura da mídia era incessante, com todos falando sobre Covid, o que levou alguns a pensar que tudo estava sendo usado para controlar as pessoas e ganhar dinheiro. Mas aqui está a checagem da realidade. A Covid-19 é tão real quanto possível. Estamos falando de um vírus que foi estudado, sequenciado e rastreado até animais como morcegos. Ele não surgiu do nada. Cientistas do mundo inteiro confirmaram sua propagação e trabalharam juntos para desenvolver vacinas. Não para lucrar, mas para parar a devastação global que causou. Posso perguntar pessoalmente como foi para você? Nunca me senti tão estressado na vida. Sou intensivista, estou acostumado a momentos intensos e decisões críticas, onde as pessoas podem morrer sem tratamento e você faz a diferença. Mas quando chega a esse ponto, você percebe que não é suficiente e talvez todos nós, mesmo com 100 equipes aqui, estamos fazendo o nosso melhor.
O alcance do vírus foi imenso. Milhões de casos, milhões de funerais, e nenhum fórum online pode apagar esses fatos. A teoria da pandemia falsa é apenas ficção. Sindicatos ocultos, reunidos para inaugurar uma nova sociedade secreta, a Ordem dos Perfeitos. Esse buraco de coelho vai fundo. Se você acreditar na internet, e sejamos sinceros, às vezes é convincente demais, então nada que você vê é realmente aleatório. Cada manchete, prêmio, crise financeira e guerra fazem parte de um plano oculto elaborado por um grupo, os Illuminati. De acordo com a teoria, essa sociedade secreta antiga nunca desapareceu, apenas foi para o submundo. Os Illuminati foram reais, fundados em 1776 na Baviera, e essa sociedade secreta pode ter alcançado poder e influência além de qualquer coisa que seu fundador poderia imaginar. Em 1776, seu objetivo era espalhar ideias iluministas e resistir ao controle religioso. Isso exigia a destruição do cristianismo e de todas as outras formas de religião. Também significava a aniquilação de todos os governos. Mas eles foram banidos apenas alguns anos depois. Isso deveria ter sido o fim, mas não foi. Crentes modernos dizem que os Illuminati fingiram seu desaparecimento e silenciosamente assumiram o controle de, bem, tudo. Celebridades fazendo sinais de mão estranhos, triângulos e olhos em videoclipes musicais, até símbolos criptográficos no seu dinheiro. Eles afirmam que tudo é prova de que a elite mundial faz parte desse grupo. A teoria diz que esses membros controlam bancos, governos, empresas de tecnologia e a mídia, tudo enquanto se preparam para um governo mundial. Céticos dizem que não há nenhuma prova. Historiadores riem, apontando que os Illuminati reais mal duraram uma década. Ainda assim, as pessoas não deixam isso de lado. Por quê? Porque algo nisso parece verdadeiro. Num mundo onde bilionários, reuniões secretas e influência global existem a portas fechadas. Então, os Illuminati ainda estão aí, manipulando a humanidade das sombras, ou é apenas uma história viciante que continuamos contando para tentar fazer sentido do caos? I'm sure when you think of the Beatles tours to Australia, it's hard for an Australian to believe that you three guys who remained. Em 1969, uma teoria bizarra explodiu pelos campi universitários, estações de rádio e revistas alternativas. Paul McCartney havia falecido há anos. A história é assim. Em algum momento no final de 1966, Paul sofreu um acidente de carro. Em vez de anunciar isso, arriscar causar uma histeria em massa e acabar com a banda mais famosa do mundo, os Beatles, supostamente, o substituíram por um sósia. Billy Shears, um homem que parecia com Paul, cantava como Paul, mas não era Paul. Os fãs não apenas acreditaram, mas começaram a caçar provas. Apontaram para a capa do álbum Abbey Road, onde Paul caminha descalço como um cadáver, enquanto os outros se vestem como uma procissão fúnebre. Tocaram os discos ao contrário para ouvir mensagens secretas. Turn Me On, Dead Man. Me Excite, Homem Morto. Ficaram obcecados com a arte da capa de Sgt. Pepper's, que parecia uma sepultura. Virou uma obsessão nacional. Mas Paul McCartney sempre esteve vivo, assim como você deveria estar inscrito no meu canal. Ele continuou fazendo música e zombando da teoria desde então. Em 1993, ele até intitulou um álbum ao vivo de Paul is Live, só para brincar com todos. Os próprios Beatles disseram que adoravam colocar coisas estranhas e enigmáticas nas músicas só para agitar as coisas. E realmente agitaram. Your favorite things that you've accomplished personally and your career? Two different answers. Accomplished? Your favorite accomplishments? Well, you know, there's been a lot. Yeah. The Ed Sullivan Show was... Ainda assim, para uma geração viciada em rebeldia, psicodelia e mensagens ocultas, a ideia de que Paul havia sido substituído por um clone apoiado pelo governo ou um sósia aprovado pelo MI5 era simplesmente boa demais para ser descartada. Miragem lunar. Deus não teria criado esses mundos sem também criar seres inteligentes para apreciá-los. E se eu te dissesse que a Lua, esse orbe brilhante que contemplamos há milênios, não é o que parece? Alguns teóricos da conspiração argumentam que ela não é um corpo celeste de verdade, mas sim um sofisticado holograma projetado no nosso céu.
Os defensores dessa ideia sugerem que a Lua é uma projeção artificial, possivelmente orquestrada por agências governamentais ou seres extraterrestres. Eles apontam para a aparência consistente da Lua, sua rotação síncrona, sempre mostrando a mesma face para a Terra, e certas anomalias percebidas em suas características superficiais como evidências que sustentam suas alegações. Os apoiadores frequentemente destacam que o fato de a Lua sempre apresentar apenas um hemisfério à Terra é suspeito e indicativo de manipulação artificial. Alguns afirmam que os padrões e formações na superfície lunar são uniformes demais ou exibem características incompatíveis com corpos celestes naturais. A comunidade científica refuta firmemente a teoria do holograma. Pesquisas extensas e missões lunares forneceram evidências concretas da presença física e composição da Lua. Fenômenos citados por teóricos da conspiração, como a rotação síncrona, são bem explicados pelas interações gravitacionais entre a Terra e a Lua. Embora a ideia de a Lua ser um holograma seja intrigante e alimente o fascínio por mistérios cósmicos, ela carece de evidências credíveis e é contradita por pesquisas científicas substanciais. Dizia-se que vida havia sido descoberta na Lua, incluindo unicórnios e castores que andavam sobre as patas traseiras. O toque final foi a descoberta do chamado Homem-Morcego, cujo suposto nome em latim era Vesperílio Homo, rock and roll sombrio. De onde vêm as palavras? De livros da vida real para a televisão. E você apenas folheia e começa a incluir? Não, cara, quando estou trabalhando, eu as ouço, sabe? E só jogo no papel. O trágico falecimento de músicos icônicos como Kurt Cobain, Jimi Hendrix e Janis Joplin aos 27 anos deu origem à noção do Clube dos 27. Essa lenda urbana sugere que artistas que alcançam fama muitas vezes encontram fins prematuros precisamente nessa idade, às vezes atribuindo sua morte a pactos sobrenaturais ou maldições. O conceito ganhou destaque no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando vários músicos proeminentes faleceram aos 27 anos, incluindo Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Esses eventos coincidentes levaram à especulação sobre um significado místico associado a essa idade. No entanto, pesquisas indicam que a percepção de um pico estatístico de mortalidade nessa idade é mais mito do que realidade. Estudos demonstraram que músicos não têm uma taxa de mortalidade mais alta aos 27 anos em comparação com outras idades. Por exemplo, uma análise das idades de milhares de músicos falecidos entre 1950 e 2010 constatou que apenas 1,3% morreram aos 27, sendo que mais músicos faleceram aos 28 e aos 56 anos. Além disso, uma pesquisa da Universidade da Califórnia, Davis, sugere que, embora o mito do Clube dos 27 careça de apoio estatístico, a atenção intensificada a esses artistas ampliou seu impacto cultural. Embora o Clube dos 27 permaneça uma narrativa cativante na cultura popular, as evidências não sustentam a ideia de que músicos são mais propensos a visitar Deus nessa idade. Imagine acordar e descobrir que tudo o que você aprendeu sobre o formato do nosso planeta é uma mentira. A crença em uma terra plana, outrora um resquício das civilizações antigas, fez um retorno dramático no século XXI, impulsionada por fóruns da internet e plataformas de mídia social. Comunidades se formaram online, argumentando apaixonadamente que a Terra não é uma esfera giratória, mas um plano estacionário. Esse ressurgimento gerou debates, documentários e até conferências dedicadas à teoria da Terra plana. Proponentes dessa teoria, como Eric Dubay, apresentam vários argumentos para desafiar o consenso científico. Eles afirmam que fotografias que mostram uma Terra redonda são fabricadas, alegando uma enorme conspiração encoberta por agências espaciais ao redor do mundo. Além disso, questionam a existência da gravidade, sugerindo que o que percebemos como força gravitacional é, na verdade, o resultado da Terra acelerando para cima.
Alguns também apontam observações pessoais, como o horizonte aparentemente plano e a incapacidade de detectar a curvatura da Terra na vida cotidiana, como evidências que sustentam suas crenças. Do outro lado do debate, a comunidade científica oferece extensas evidências apoiando a forma esférica da Terra. Imagens de missões espaciais, dados de satélites e registros de circunnavegação consistentemente mostram um planeta redondo. Astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional capturaram imagens em tempo real mostrando a curvatura da Terra. Além disso, fenômenos como os fusos horários, o efeito Coriolis e o modo como os navios desaparecem primeiro pelo casco ao se afastarem no horizonte são todos coerentes com o modelo esférico da Terra. No entanto, segundo os terraplanistas, mesmo de foguetes independentes ou fotografias de longa distância, a curvatura não pode ser vista e só aparece quando se usa uma lente olho de peixe. Então, talvez possa haver alguma verdade nisso. O que você acha? Às vezes, o mistério é mais insubmersível do que um navio. Dizem que o naufrágio mais famoso da história pode não ter sido o Titanic. Sim, você ouviu direito. Alguns acreditam que foi sua irmã gêmea quase idêntica, o Olympic, que realmente afundou naquela noite em 1912. E que tudo não passou de um enorme golpe de seguro que foi longe demais. Aqui está o que dizem. O Olympic, o navio mais velho e irmão do Titanic, já havia passado por maus bocados, colidido com outra embarcação, ficado danificado e, alegadamente, não estava dando à White Star Line o retorno financeiro esperado. Assim, os conspiracionistas acreditam que um plano sinistro foi tramado. Trocar o Olympic danificado pelo novíssimo Titanic, enviá-lo em uma viagem condenada e faturar alto no seguro. Eles afirmam que o verdadeiro Titanic navegou por anos sob o nome de Olympic. Quem acredita nessa teoria aponta coisas como escotilhas desalinhadas em fotografias antigas, mudanças nas disposições dos convéses e depoimentos confusos de sobreviventes. Alguns até dizem que as placas com o nome do navio foram adulteradas ou trocadas no estaleiro. Mas aqui está o problema, não há nenhuma prova sólida. Historiadores e especialistas marítimos já desmentiram essa ideia várias vezes. A construção do Titanic, a lista de passageiros e o relatório de danos após o naufrágio são todos compatíveis. Além disso, não houve pagamento de seguro grande o suficiente que justificasse um risco tão insano, sem mencionar os destroços, as perdas e as consequências. Nem tudo é o que parece. E às vezes, a verdade está escondida onde menos esperamos. Se você gosta de mistérios, teorias inacreditáveis e histórias que desafiam a lógica, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito e me motiva a trazer ainda mais segredos assustadores para você.